Oi, Ivone, pode falar. Bom dia, primeiramente. Eu vou ter que. Eu entrei só pra avisar que eu vou ter que ir na casa da minha avó agora. Acho que é 10 minutos aqui pra lá. E quando chegar, eu entro na aula, viu? Tá certo, Ivone, tá. Tudo meu tá lá. Enfim, tchau, professor. Tá certo, tchau. Até já já. Bom dia, Professora, gente. qual vai ser o nome do assunto de hoje? É o quadrado da diferença de dois termos. A gente tinha feito já um exemplo. Aí eu vou fazer os dois exemplos que tá faltando, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês verem. O Tá certo, assunto de professora? hoje, tá certo? O assunto de hoje é esse. O quadrado a gente fez o primeiro caso de produto notável e hoje é o segundo, tá? O quadrado. Tá certo. Professora, esse assunto vai cair na prova não, né? Bimestral ou só vai cair na próxima? Não, vai cair na prova, Tá certo? Tá certo, certo? tá certo. Porque os outros assuntos eu já coloquei no teste e nas outras provas e já ficou muito repetitivo, certo? Aí eu vou colocar esse novo assunto. Mas ele é simples, né? Não sei se você viu a aula passada. Eu expliquei bastante exemplos do quadrado da soma. Aí o quadrado da diferença é a mesma regra. Só muda porque vai ter um negativo, vai ter um menos. Eu vou explicar agora, certo? Deixa eu só escrever aqui. Quadrado da diferença entre dois termos. Aí, se caso você não vê, João, você pega depois com os colegas. Eu não sei se ela está no grupo. Eu não consegui ver. Ó, o quadrado da diferença Professora, entre dois termos, página 43. Oi, pode falar. para avisar, eu vou tomar meu café da manhã agora, viu? Mas eu vou estar prestando atenção na aula. Certo, preste atenção, que é assunto de prova, certo? Certo, professora. Esse assunto, ele é assim, eu tenho um pouco de dificuldade para aprender ele ainda, professora, mas ele é difícil de aprender ou não? É não, João. Como eu estava explicando ao pessoal nas aulas anteriores, com duas linhas você faz. A primeira linha você aplica a regra, porque existe uma regra aqui, certo? Para a gente fazer essa aplicação desses produtos notáveis, né? O que é um produto notável? É quando você tem dois termos ou mais, né? Tem uma expressão, onde você tem letras e números, e você desenvolve uma lei, ou seja, uma regra, um padrão matemático. Aí, o padrão matemático está aqui, ó. Eu vou ler o padrão, que é a regrinha, aí depois a gente faz os exemplos. Peraí, vamos? Deixa eu só escrever aqui o título. Ó. O assunto é o quadrado da diferença entre dois termos, página 43 do livro. Eu vou escrever aqui o primeiro exemplo, mas antes eu vou falar da regra, tá? A gente tinha visto ó, 3x menos y ao quadrado. Tem esse exemplo aqui. Eu vou deixar esse aqui, depois eu boto o outro, quando a gente for fazer. Então, deixa eu ir aqui para a página 43, para vocês observarem de onde vem, certo? Sim, tem que deixar as câmeras ligadas, né, gente? Certo? Por favor, deixe as câmeras ligadas. Pronto, o tempo que vocês vão se organizando, tá? Pegando o livro, página 43. Ou quem está sem o livro, pega o caderno, tá? E copia os exemplos que daqui a pouco eu vou fazer no quadro. Eu vou só colocar o livro aqui. Espelhar o livro para vocês verem de onde vem a regrinha, tá bom? Então, só um instantinho. Aí, viu? Só um instante que eu estou encontrando aqui a página. No livro digital, página 43. Pronto, é aqui. Deixa eu espelhar aqui para vocês verem.
Ó, gente, aqui, tá certo? Ó, o quadrado da diferença entre dois termos. A gente tá aqui nesse assunto. Né? Na aula passada, a gente viu vários exemplos do quadrado da soma, que, como ele diz aqui, ó, o que são produtos notáveis? São produtos envolvendo polinômios, onde apresentam uma regularidade no resultado, ou seja, um padrão. Esse padrão a gente chama de lei, ou de regra, tá certo? Então, a gente viu o quadrado da soma, agora, hoje a gente vai ver o quadrado da diferença, certo? Então, o quadrado da diferença de dois termos é quando você tem dois termos, ó, como o nome está dizendo, né? Você tem dois termos sendo subtraídos, esses termos. No caso aqui, você tem letrinhas subtraídas. E está elevado ao quadrado. Aí, o que ele fez aqui? Ele aplicou a propriedade distributiva da multiplicação e chegou nessa regra final aqui, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Essa regra é o que a gente vai utilizar, tá certo? A gente não vai ficar fazendo toda vez essa distributiva, porque dá mais trabalho, né? Nada impede de você fazer, mas a gente usa o processo prático, tá bom? Então, o processo prático é esse aqui, ó, que tá aqui nessa parte do livro. Tá? Na metade aqui do livro, da página 43. Então, qual é o processo prático, ó? A gente vai ver aqui que a gente tem uma regularidade e a gente chama quadrado da diferença. Então, que é um produto notável também, tá? É o nosso segundo caso de produto notável. Então, aqui, olha, vejam bem, viu, gente? Acompanha aí. Onde tem A menos B, essas duas letrinhas a gente sabe que são números na matemática, letras são números em matemática, sendo que são números desconhecidos, tá certo? Esses números são desconhecidos, mas o nosso objetivo não, nesse momento, não é encontrar o valor desses números desconhecidos. Qual é o nosso objetivo nesse assunto? É a gente aplicar essa regularidade aqui, ó, esse padrão, essa regra, e formar um trinômio, tá? Então, a gente tem dois números dentro do parênteses sendo subtraídos e elevado ao quadrado. Esse expoente 2 aqui ao quadrado. Então, o que é que diz essa regra? Que a gente vai seguir isso aqui, tá? Então, a regra diz o seguinte, que o quadrado da diferença de dois termos, né? Quando você vê dois números sendo subtraídos e tiver elevado ao quadrado dentro do parênteses, a gente vai fazer o quê? A gente vai... Aí ele diz aqui, é igual ao quadrado do primeiro termo. Então, a gente vai pegar o primeiro número e elevar ao quadrado do... Vai elevar ao quadrado, ó. Então, aqui ele está bem detalhadozinho, ó. O quadrado do primeiro termo, certo? Vejam bem aqui, ó. Você vai pegar o primeiro número. Quem é o primeiro número aqui dentro do parênteses? Abaixo dessa figurinha aqui colorida. O primeiro número aqui é A, tá? Pode vir número conhecido ou número desconhecido, mas a gente sempre eleva o quadrado ao primeiro termo. Então, vai ficar A ao quadrado do primeiro termo, ele está até botando uma setinha aqui, ó. Menos, aí vamos lá para a regrinha aqui, ó. Menos, ó a regra aqui, ó, onde eu tô com a mãozinha. Menos o dobro do produto. Vamos entender o que é isso aqui. O dobro é duas vezes, ó. Então, toda vez que você tiver dois números subtraídos dentro do parênteses elevado ao quadrado, você, primeiramente, pega o primeiro termo, que é A. No caso aqui é A, tá? Podia ser 3 ou 4x, qualquer número, conhecido ou não conhecido, tá? No caso aqui é uma letra, então é um número desconhecido, mas não deixa de ser um número em matemática. Então, fica o primeiro termo ao quadrado, menos, de onde vem esse menos? Da regrinha aqui, ó, menos o dobro. O dobro é duas vezes, ó, duas vezes. O produto do primeiro termo, quem é o primeiro termo, gente? O dobro de quem? De A. O primeiro termo é A. Primeiramente, você identifica quem é o primeiro e o segundo termo. É simples, né? O primeiro termo é A e o segundo termo é B aqui. Né? Eles estão separados pelo sinal negativo, né? Sinal da diferença. Então, o dobro do primeiro termo pelo segundo, mais, ó, o mais aqui, ó, aparecendo na regra,
mais o quadrado do segundo termo, tá? O quadrado de B. O segundo termo aqui é B. Então, com isso aqui, ó, isso aqui é a regra, tá certo? Isso aqui é uma regra, é um padrão que a gente vai aplicar sempre que ver dois termos conhecidos ou não dentro do parênteses e ele estiver sendo subtraído aqui, tá? Ele está sendo subtraído, A menos B. Por enquanto, a gente não vai descobrir quem é A e quem é B. Qual é o nosso objetivo? A aplicação do padrão, a aplicação da regra. A gente vê essa regrinha aqui, aplica ela e depois resolve. Com duas linhas a gente resolve isso aqui. Aqui ficou só uma linha porque aqui é a regra, né? Então, eu vou colocar aqui a regra no quadro, certo? Para quem está sem o livro, eu vou colocar a regra. E esse primeiro exemplo aqui eu expliquei na aula passada. Eu vou explicar o segundo e o terceiro exemplo hoje, tá certo, gente? Aí vocês prestem bem atenção, que são exemplos que referem-se a um A, certo? Ó, então, o quadrado da soma. Deixa eu até colocar aqui mais embaixo, peraí, viu? Porque eu vou primeiro colocar a regra para vocês. Vou tentar assim o livro porque fica melhor, né? De entender. O quadrado da diferença entre dois termos. Então, vamos fazer a regrinha aqui, ó. São dois termos, A e B, certo? O A é o primeiro termo, o B é o segundo. E o primeiro termo. Nosso objetivo não é encontrar esses valores. Qual é o nosso objetivo? Desenvolver a regra. Então, tem dois números sendo subtraídos, por isso chama diferença entre dois termos, e elevado ao quadrado. Expoente 2. Então, a regra diz o seguinte: você vai elevar ao quadrado o primeiro termo. Então, quem é o primeiro termo é A. Então, está sendo elevado ao quadrado. Certo? Menos. E onde vem esse menos? Da regrinha que eu acabei de ler ainda agora, tá? É claro que, gente, teve uma demonstração matemática para chegar nessa regra, tá? Não é uma regra que a pessoa faz de uma hora para outra. Teve essa demonstração que está lá em cima, mas o nosso objetivo é a aplicação mesmo da regra. A gente não vai precisar estar demonstrando aqui essas regras, né? Porque a gente não tem esse tempo. Então, o primeiro termo fica elevado ao quadrado, que é o primeiro termo, é o valor de A, menos o dobro, ou duas vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B, ó. Então, aqui é o dobro, tá? 1.000 vezes dobro, lá da demonstração e da regra, tá? O dobro, ou você pode chamar de duas vezes, é a mesma coisa, tá? São números multiplicativos. Duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, tá certo? Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? B. Certo? Então, aqui é a regra geral. Sim, deixa eu colocar aqui, só para você ver que aqui é o quadrado do segundo termo. Mas já para ver, né? Eu não vou encher de letras, de nomes aqui, para não confundir. Então, agora a gente vai fazer um exemplo aplicando essa regra aqui em matemática, certo? Então, deixa eu escrever aqui o exemplo para vocês. 3x menos y. Ó, 3x menos y ao quadrado. Tá bom? Então, acompanha aí. Deixa eu ver, tá um pouco escuro, mas não, ainda dá para ver agora. Vamos lá? Vamos lá aplicar essa regra, gente? Ó. Aí em cima está a regrinha descrita, tá certo? Ó, o primeiro termo é A, o segundo termo é B, eleva o primeiro ao quadrado. Depois de tanto você praticar, quando vocês forem praticar o exercício, vocês vão achar fácil. Porque vai ser a mesma ideia, a mesma lógica da regra, só vai mudar esses valores aqui. Ninguém muda esses valores. Aí por que a gente está fazendo isso? É claro que aqui não tem uma aplicação. A aplicação é no próprio exercício de matemática, tá? Não tem uma aplicação como as outras coisas que a gente viu, que tem uma aplicação no dia a dia, né? Aqui
que é a aplicação no próprio exercício. Então, vamos lá. Ó, nosso primeiro exemplo numérico, ó, eu tenho dois termos sendo subtraídos dentro do parênteses e tenho o expoente 2. Então, eu posso aplicar o quadrado da diferença entre dois termos, tá? Então, o que é que diz a regra? Eleve o primeiro termo ao quadrado. Aí você identifica, ó, cuidado aqui, gente, viu? Que o primeiro termo é 3x, tá? O primeiro termo não só é letra, não. Pode vir número juntinho de letra. Então, o primeiro termo é 3x. O segundo termo é y. Pronto. Você identificando os termos, você já pode começar a aplicar o seu padrão, né? A nossa regra. Então, o que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro termo. Então, deixa eu só apagar essa palavra dobro aqui, para não confundir aqui com o exemplo que a gente está fazendo embaixo, tá? Aqui é 2 vezes, ou pode ser o dobro. Pronto, essa parte aqui de cima, para não confundir com o nosso exemplo que a gente vai começar agora, tá bom? Então, vamos lá, certo? Primeiro termo elevado ao quadrado, ó, 3x ao quadrado. Você pega o primeiro termo, que você está vendo dentro do parênteses, que é o termo que está antes do sinal, é o nosso primeiro termo, 3x, e eleva ao quadrado, por conta da regra aqui, ó, menos 2 vezes. 2 vezes é a mesma coisa do dobro, tá? O dobro do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 3x. Então, vai ser o dobro de 3x vezes o segundo termo, que é y, mais... Então, veja bem, ó, quando você tem o quadrado da diferença, o segundo termo aparece negativo e os outros termos são positivos. Quando a gente fez naquele dia o quadrado da soma, todos os termos eram positivos. A única coisa que muda agora é o segundo sinal, tá? O primeiro termo é positivo e o segundo é negativo. Sim, aí continuando a regra. O quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É y. Então, ele vai ficar elevado ao quadrado. Então, primeira linha, aplicação da regra, tá? Tá certo assim? Na primeira linha, a gente aplica a regra. No caso, nesse exemplo aqui, onde tem dois termos sendo subtraído, aplicação da regra. Na segunda linha, é fácil, tá? Na segunda linha, você vai só resolver as potências e multiplicações, tá? Do mesmo jeito que a gente viu nas aulas anteriores. Então, quem vai ser aqui, ó, vamos fazer 3 ao quadrado, gente. Quem vai ser 3 ao quadrado? Tá? Pode participar. 3 ao quadrado, ó, eu estou fazendo uma operação de potência aqui. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. X ao quadrado, tá? Não pode esquecer, quando eu estou com um número elevado ao quadrado, eu não posso multiplicar logo esse número pelo expoente, não. Eu faço a operação 3 vezes 3, que dá 9. E a letra fica elevada ao quadrado também, fica x ao quadrado. Agora vamos fazer as outras multiplicações existentes. 2 vezes 3 dá 6. E eu repito as variáveis x e y, que são as letras, né? Letras que são números desconhecidos. E não é nosso objetivo conhecer esse número. Nosso objetivo é a aplicação do padrão da regra matemática, né? No caso do produto notável, chamado quadrado da diferença. Sim, e aqui não tem o que fazer, y quadrado dá y quadrado. Tá feito. Com 2 linhas você faz, tá certo? Pronto, pode copiar. No livro ele faz apenas em uma linha, né? Porque aí, tá certo, gente? No livro de vocês, é o exemplo que tá no meio aí. Antes de chegar nas atividades, tem um exemplo numérico, que é esse aqui que eu fiz. Pronto, aí, quem está sem o livro, pode copiar essa parte aqui, tá certo? Ou tirar o print. Pode copiar ou tirar o print. E aí vocês já vão ter exemplos para estudarem e fazer o exercício, né? Com esses exemplos aqui, você faz bem direitinho o exercício. Primeira linha, aplicação de regra. Segunda linha, resolver potências e multiplicações, somente isso. Aí a gente vai fazer mais um exemplo para
o quadrado da diferença. Eu tinha feito só um exemplo na aula passada, e os outros exemplos eu tinha feito do primeiro produto notável, que se chama quadrado da soma. Então, é a mesma regra. O que muda é o sinal negativo, né? Tá certo assim? Alguma dúvida? Podem perguntar. Eu vou fazer o próximo exemplo, tá bom? Deixa vocês copiarem ou tirar o print. Se quiserem tirar o print, podem também. Professora, Pode perguntar, João. a senhora pode explicar esse exemplo de novo, que eu não entendi muito bem? Sim. Olha, João, esse exemplo é o seguinte, ó, eu tenho dois termos, 3x e y, eles estão dentro do parênteses, e está sendo elevado ao quadrado. Aí, para que eu não pegue esse termo, 3x menos y, e multiplique por ele mesmo, 3x menos y, porque, no caso, isso aqui não deixa de ser uma potência, né? Quando a gente tem uma potência, a gente multiplica o número por ele mesmo, quando for elevado ao quadrado. Por exemplo, se eu tiver 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25. Mas aqui, em vez de a gente fazer 3x menos y vezes 3x menos y, como tem uma demonstração aqui no livro, lá no início, em vez de a gente estar fazendo essas multiplicações que utiliza a propriedade distributiva, a gente usa essa regra que diz o seguinte: qual é a regra para esse tipo de produto notável? Quando a gente tem dois números sendo subtraídos e elevado ao quadrado. A regra diz que eleve o primeiro número ao quadrado. Então, aqui está a regra em cima, tá certo? Então, vai ficar A ao quadrado, mais o nosso A aqui é o 3x, que é o primeiro termo. Então, é o quadrado do primeiro termo, quadrado de 3x, menos, tem que ver esse menos da regra, o dobro do primeiro termo vezes o segundo. Quem é o primeiro termo? 3x. Quem é o segundo termo? Y. Certo? Então, vai ser o dobro de 3x vezes y. O primeiro termo vezes o segundo, tem que deixar indicadas as multiplicações, tá? Mais, de onde vem esse mais? Da regrinha aqui, ó. Mais o quadrado de b. Mas o nosso b aqui é outro número, né? O quadrado de y. Então, ficou y elevado ao quadrado. Então, primeira linha, aplicação da regra matemática. Ó, o padrão aqui. Eu coloquei em cima. Segunda linha, resolver só as potências e as multiplicações. Tá? Então, na segunda linha, você vai resolver 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Tá? E o x também fica elevado ao quadrado, porque ele não está dentro do parênteses da potência, então fica x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado é igual a 9x ao quadrado. Porque 3 foi elevado ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 9, e x está sendo elevado ao quadrado, que é uma potência, né? Aí depois você repete o sinal de menos e multiplica os valores. 2 vezes 3 dá 6. Só multiplicar os valores conhecidos e as letras você repetem. X, Y, não tem como multiplicar as letras porque elas são diferentes. São termos que não são semelhantes. E por último, você repete Y ao quadrado, porque não tem como você resolver essa potência de um número desconhecido, que é Y. Pronto. Está feita a regra. Certo? Ah, professora, agora eu entendi. Muito obrigado por explicar de novo, professora. Agora eu entendi. Tá bem detalhadozinho. Aí, se puder tirar o print, João, por favor, ou se você quiser copiar, você que sabe. Aí, esse aí foi o nosso segundo exemplo. Eu vou fazer o outro, tá? Daqui a pouquinho, vocês terminam. Então, gente, essas regrinhas são fáceis. É claro que, assim, vocês vão fazer a atividade de casa e vocês vão se acostumando com a regra, né? Com esse padrão. Se eu chover. Mas depois vocês vão ver que vão ser repetidos, tá certo? Eu posso apagar ou tem alguém copiando ou tirando o print? Pode apagar, professora. Posso? Tá Pode. certo. Então, vou apagar, tá? Para a gente ir para o outro exemplo.
Olha, eu só não vou apagar aqui a regra porque a gente vai precisar. Eu vou apagar só o exemplo numérico, porque a gente vai fazer outro, tá? Outro exemplo. Outro exemplo numérico aqui. Então, deixa eu escrever o próximo exemplo que está aqui no livro. 7x menos 3. 7x menos 3 ao quadrado, tá? Pronto, esse é o nosso próximo exemplo. Olha, como eu falei, no livro ele já coloca o resultado diretamente. Ele faz apenas em uma linha, tá, gente? Mas eu aconselho vocês fazerem duas linhas, que a primeira linha é a aplicação da regra e a segunda é a resolução de potências, tá certo? Então, vamos lá fazer esse próximo. Então, aqui você tem dois termos dentro do parênteses e está sendo subtraído. Então, a gente tem o quadrado da diferença entre dois termos, tá? O quadrado significa que esse expoente 2 aqui. Então, o que é que diz a regra? Eleve o primeiro termo ao quadrado, ó. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo, gente? Eu vou destacar aqui, ó. O primeiro termo é 7x, tá? E o segundo termo é 3. Certo? Cuidado para não confundir. O primeiro termo, esse primeiro número aqui, juntinho com a letra, 7x. O segundo termo é 3. Não é menos 3, é só o número 3, tá? Esse menos é só para dizer que a gente tem um caso de quadrado da diferença. Pronto, então vamos lá, a aplicação da regra. Então, a regra diz que a gente eleva o quadrado do primeiro termo, ó, quadrado de 7x. O que é que diz o restante da regra? Menos, então eu vou colocar o menos aqui. O dobro, ou duas vezes, que é a mesma coisa. Duas vezes é a mesma coisa que o dobro. O dobro do primeiro termo, que é 7x. Ó, o primeiro termo aqui, ó. Vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o número 3, então vai ficar o quadrado de 3, ou 3 ao quadrado. Então, primeira linha, regra. Segunda linha, escrever, fazer aqui a operação de potências e multiplicações, tá certo? Então, vamos fazer... Quanto é 7 ao quadrado? Cuidado para não multiplicar a base vezes o expoente que fica errado. 7 vezes 7 é 49. Então, 7 ao quadrado é 49. Aí não pode esquecer de botar a letrinha também ao quadrado, tá? Porque tudo que está dentro do parênteses fica elevado ao quadrado. Então, esse termo aqui, 7x ao quadrado, é igual a 49x ao quadrado. Porque o 7 ficou elevado ao quadrado. E o x também ficou elevado ao quadrado, tá certo, gente? Isso aqui vocês vão usar bastante no ensino médio e no decorrer de alguns assuntos do novo ano, tá? Eles vão precisar bastante disso aqui para fazer o Enem. Sim, vamos lá continuar, fazer as multiplicações. Ó, eu vou repetir o menos aqui, ó, o sinal negativo, e vou multiplicar meus números conhecidos, ó. 2 vezes 7 dá 14, tá certo? Aí eu vou multiplicar 14 vezes 3, tá bom? Aqui é só multiplicar. 2 vezes 7, 14, eu vou fazer aqui do lado. 14 vezes o número 3. 3 vezes 4, 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 42. Então, a multiplicação desses três números conhecidos, 2 vezes 7 dá 14. 14 vezes 3 dá 42. Não pode esquecer de botar a letrinha do lado, tá? A letrinha não pode ser multiplicada porque ela não é termo semelhante dos números. Mas, agora é só resolver a potência, ó. Potência a gente já sabe, né? 3 vezes 3 é quanto? 9, né? Pronto, só colocar. Com duas linhas você resolve o seu produto notável. Terminando. Tá certo? Pronto, aí pode copiar, vou tirar o print. Até com esses exemplos, gente, ó, deixa eu só anotar aqui. Quando vocês estão copiando, com esse exemplo dá para vocês fazerem a página 43, tá? Não deixem de fazer essa atividade
Porque fazendo essa atividade, vão estar estudando para a prova bimestral, né? Que é a semana que vem, algo assim. Vocês vão praticar exemplos parecidos com esse que eu fiz e seguindo essas mesmas regrinhas, tá? Elevando o primeiro número ao quadrado. Quando tiver o sinal negativo, ele vai ficar o menos, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, na primeira, segunda e terceira questão. Oi? Esse assunto ele é fácil de se resolver, né, professora? Depois que a pessoa É aprende. fácil, não é? O bom é que a gente está num assunto bem tranquilo agora. Tem assuntos que, na verdade, são mais trabalhosos, né? Mas vocês observaram que esse assunto aí, ó, você memorizando a regra, porque não tem outra coisa a não ser memorizar mesmo, gente. Memoriza a regra, né? A regra está aqui em cima, tá? E depois você aplica ele, a regrinha, e tá feito. Só isso, não tem mais nem tem mais outra coisa que fazer, tá certo? É bem fácil. É. Pronto, eu vou esperar vocês copiarem, depois a gente vai para o outro produto notável. O outro vocês vão ver que é mais fácil ainda do que esse. O produto da soma pela diferença. É o terceiro caso, tá? Quando eu falo assim, primeiro caso, é porque é um nome de um produto notável, que foi, o primeiro caso a gente viu, que é quadrado da soma. Esse segundo, esse 2 aí se refere ao segundo caso de produto notável, ou seja, a segunda regra. Tá? Aí, com isso aqui, vocês fazem a atividade da página 43, tá certo, gente? Se tiver dúvida, já traz sexta-feira, tá? Quando forem fazerem essa atividade. Na página 43. Aí, vocês vão ter vários exemplos nessa página 43 e vai fazendo, desenvolvendo as regras, tá certo? Vão desenvolver bem direitinho. Aí, a gente vai para a página 44. A gente vê o terceiro caso de produto notável. Eu posso apagar? Tem alguém copiando? Posso apagar para a gente ir para o terceiro caso? Pode sim, professor. Certo. Pronto, tá certo, gente. Obrigada. Vou apagar aqui, tá bom? Pronto, então a gente vai agora para o nosso terceira regrinha de produtos notáveis. Soma. A gente já viu 2 regras parecidas, né? A primeira e a segunda, só muda o sinal negativo. Agora a gente vai para a terceira regra. Essa daqui é mais fácil ainda também. Aí a gente está estudando todas as regras, sabe, para aplicar quando chegar em equação de segundo grau, mas não vai ser agora, tá? A equação de segundo grau é mais na frente. Ó, deixa eu escrever aqui o produto, terceira regra. Vou escrever aqui para vocês. Página 44 agora, certo? Página 44, a gente vai para o terceiro caso de produtos notáveis, que se chama quadrado, certo? Da soma pela diferença. Vou escrever aqui, quadrado da soma pela diferença. Regra diferente agora, tá? Mas espera aí que eu vou explicar. Você pode escrever por enquanto, ó, quadrado da soma pela diferença de 2 termos também. Vocês vão ver que não tem como confundir com o anterior, porque aqui é algo totalmente diferente da regra anterior. Certo? Então, eu vou colocar aqui a regrazinha. O quadrado da soma pela diferença de 2 termos, a regra é a seguinte: você tem a soma de 2 termos multiplicado pela a diferença de 2 termos. Regra diferente, tá, gente? A outra agora vocês deixam
Aquela anterior vocês deixam só para praticar o exercício. Isso aqui é totalmente diferente. Então, vamos lá. É bom que dá para a gente ver essa parte hoje. E na sexta, concluo, né? Olha, então, o produto, por isso que chama produto aqui, ó. Quer ver, ó? Peraí. Eu acho que isso, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui. Peraí, eu vou copiar agora não. Aqui é produto, tem que guardar. Aqui é a palavra produto, tá? Produto da soma pela diferença. Só foi essa palavra que estava. Aqui a palavra é produto. Falei tanto do quadrado da soma que escrevi. Pronto, produto da soma pela diferença. Era só essa palavrinha que estava. Produto da soma, pronto, pela diferença de dois termos. Então, aqui o modelo é diferente, ó. Você tem dois números sendo somados e depois ele está multiplicando dois números sendo subtraídos, tá? Lá não, lá no caso anterior, a gente só tinha dois números, estava elevado ao quadrado. Aqui a gente está vendo um negócio totalmente diferente. Não tem como você confundir essa regra com a anterior, porque você está visualizando totalmente diferente, tá? Então, por isso que chama produto, porque tem um vezes aqui, ó, o sinal de multiplicar, que a gente usa um pouquinho agora, né? Então, ele chama produto da soma, ó, a soma aqui, pela diferença de dois termos. Então, o que a regra diz? A regra é simples para esse terceiro caso. Você vai levar o quadrado do primeiro termo. Tem um primeiro termo aqui, o A, tá certo? O A é o primeiro termo, deixa eu escrever aqui. E o B é o segundo termo. Ó, quem está com o livro tem essa parte aqui no livro, tá? Não é obrigado a copiar, só se você quiser, quem está com o livro, tá? Tem do mesmo jeitinho, já eu mostro onde está, na página 44. Então, você tem o primeiro termo, que é A, e o segundo termo, que é B. Então, a regra diz que você eleva o primeiro termo ao quadrado, então fica A ao quadrado, menos o quadrado do segundo, só isso. Mais fácil ainda do que a gente viu agora, a regra, né? É claro que aquela regra é um pouquinho mais, né, desenvolvida. Essa daqui não, você pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, subtrai o segundo termo ao quadrado, somente isso. Tá certo? Então, a regra, deixa eu mostrar onde é que está aqui para vocês entenderem. Aí a gente vai fazer os exemplos, tá? Vou colocar aqui no livro para vocês verem. Peraí, deixa eu só passar aqui da página. Pronto, a gente está aqui. Então, vamos lá. Ó, gente, a gente está aqui, ó. Produto da soma pela diferença dos dois termos, tá? A gente está nesse terceiro caso de produto notável. É porque aqui ele não é numera, tá? Eu estou enumerando para ficar melhor para vocês. Então, teve toda uma demonstração matemática aqui para chegar nessa regra, né? Então, quando você tiver dois termos somando e multiplicado por dois termos sendo subtraídos, você pode utilizar essa regra assim, ó. Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Aqui é uma demonstração geométrica, tá? Mas o que interessa para a gente vai ser essa aplicação aqui. Pronto, o que interessa para a gente é o que está aqui, ó. Certo? Aqui no livro, tudo que eu expliquei ali, ó, está descrito aqui, nesse retângulo amarelo, tá? Esse retângulo aqui no livro de vocês, amarelo, na página 44, ele fala da regrinha, ó. Ele diz que o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos vai ser igual ao quê? Aí ele vai falar da regra, tá? É igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, quando você tiver aqui, ó, essa parte aqui eu copiei no quadro. A mais B, que multiplica A menos B, aqui são letras que representam números desconhecidos, mas o nosso objetivo é a aplicação da regra. Então, o que a gente faz quando tiver um modelo desse aqui, de números somados multiplicados por números sendo subtraídos? Você pega o primeiro termo, que é A, e eleva ao quadrado, menos, a palavra menos aqui, ó, o quadrado do segundo termo, somente isso. Tá? Então, a gente vai ver esses exemplos aqui
com letras e números diferentes, tá? Aqui é a regra geral. Certo assim? Então, a gente já vai ver isso aqui. Então, vamos voltar aqui para o quadro, para a gente fazer esses exemplos. Deixa eu dar só um negócio aqui. Ah, tá perto já de carregar. Vamos lá? Vou fazer aqui, tá? O primeiro exemplo. Eu vou copiar logo 2, porque dá para fazer. Porque como é pequenininho... Tá bom. Tá bom? Ó, então, aqui eu vou colocar x mais 5. Deixa eu olhar aqui no livro o primeiro exemplo. X menos 5. Já dá para a gente fazer 2 exemplozinhos. E aqui o próximo exemplo é 5x mais y. Eu dou um tempinho, tá? Para copiar e tirar o preço. 5x menos y. Olha, esse aqui não tem como você confundir, como eu falei, com a regra anterior. Por quê, gente? Porque os dois primeiros produtos notáveis, que foi o quadrado da soma e o quadrado da diferença, só tinha só 2 termos elevado ao quadrado. Esse aqui não, ó. Pode observar que eles são diferentes. Tá certo? Vocês estão vendo aqui que tem 2 números sendo somados e 2 números sendo subtraídos, né? Sendo que um desses números é uma letra e o outro número é um número conhecido, tá? Então, você tem um produto, por isso que chama produto, ó. O sinalzinho de vezes aqui, o produto da soma pela diferença. Então, toda vez que você vê esse tipo de expressão, né, você vai aplicar isso aqui, ó, essa regrinha. O nosso primeiro termo aqui é x e o segundo termo é 5, tá? Primeiro termo x, segundo termo é 5. Vamos aplicar a regra, eleva o primeiro termo ao quadrado, então vou pegar e fazer x ao quadrado. Menos, e onde é esse menos da regra, tá? Essa regra aqui diz que a gente tem que subtrair. Menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo, gente? 5. 5 ao quadrado. Certo? Aí, como eu disse, no outro a gente fez em 2 linhas. Aqui também a gente tem que fazer em 2 linhas. Eu não vou fazer do lado, tá? Porque não tem espaço aqui embaixo. Porque já está todo preenchido o quadro. Então, vamos lá. Aqui basta só você resolver essa potência, tá? Eu vou repetir x ao quadrado menos... Veja bem, a gente não está fazendo nenhuma operação a não ser a potência aqui. Eu não estou multiplicando número, nem subtraindo, nem nada. A regra diz só que a gente eleva o quadrado do primeiro termo, pega o primeiro termo, no caso aqui é x, e eleva o quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 5. Tanto faz você olhar para esse como para esse. Não vai deixar de ser o primeiro e o segundo termo. Tá certo? Então, ficou x ao quadrado menos 5 ao quadrado. X ao quadrado eu repeti, e 5 ao quadrado a gente vai fazer... 5 ao quadrado vai dar quanto, gente? Quanto é a potenciação de 5 ao quadrado? 5 vezes 5 vai dar quanto? 25, né? Pronto, terminou. No caso, você faz em uma linha só aqui, né? Porque eu estou fazendo na reta, horizontalmente. Se fosse descendo, era em 2 linhas também, que não tem necessidade. Tá? Então, aqui a gente fez nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Dá para a gente fazer mais um exemplo depois desse. Tá? Então, a gente vai para o segundo exemplo agora, tá? Da página 44, a gente está vendo o produto da soma pela diferença. Então, a gente tem nosso segundo exemplo aqui, ó. Eu posso aplicar a regra do produto da soma? Sim, ó. Porque eu tenho um produto aqui entre 2 termos, ó, onde um está sendo somado, soma, e o outro está sendo subtraído, diferença. Então, o que é que a regra diz? Eleve o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo aqui, gente? O primeiro termo aqui é 5x, tá? E o segundo termo? Y, somente isso. Então, vamos lá? Deixa eu apagar aqui, viu? Para ficar mais afastado um pouquinho. Bom, vamos lá aplicar essa regra, tá? Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado. Ou seja, eu estou elevando ao quadrado o primeiro termo, que é o nosso primeiro termo, 5x. Ó. É só olhar aqui para a pergunta, tá?
Menos. De onde vem esse menos? Da regrinha, que eu descrevi para vocês lá no livro. Tá? Que está na página 44, dentro do retângulo amarelo. Menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Y. Então, é só levar o y ao quadrado. E depois disso, a gente vai resolver essas potências, tá certo? Não esquecer de colocar aqui no parênteses. Quando for dois números, você põe dentro do parênteses, tá? Um número só pode ser um parênteses. Se quiser botar o número dentro do parênteses sozinho, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai levar o primeiro termo ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar quanto, gente? Vamos lá? Quanto é 5 ao quadrado? O primeiro termo aqui é elevado ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25, tá? Deixa eu olhar se dá para colocar aqui do lado. Dá para colocar aqui. Peraí, viu? Dá para botar imprensadinho aqui. Então, 5 ao quadrado dá 25. O x, que está dentro do parênteses, eleva-se ao quadrado também. 25x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha, aqui eu só tive que resolver a potência de 5x ao quadrado, tá? O y ao quadrado não tem como resolver, porque a gente só vai repetir, né? A gente só resolve a potência quando ela for numérica e letra, né? No caso aqui já está direto. Então, o resultado desse segundo exemplo deu 25x ao quadrado menos y ao quadrado, que corresponde ao que está aí no livro, ao segundo pontinho, tá? Onde tem assim, veja alguns exemplos. A gente fez o segundo exemplo. E dá para fazer mais um. Professora. Oi? Esse 5x, ele fica ao quadrado porque ele repete, né, duas vezes? É. Não tem 5x mais y vezes 5x menos y. Aí fica 5x ao quadrado por causa disso, né? Tá certo, Yasmin? Ó, esse 5x que está elevado ao quadrado, esse aqui, né? Ele fica 25, vamos ver o porquê, né? Por causa dessa potência aqui, ó. Porque fica 5 ao quadrado, ó. É como se você elevasse cada número ao quadrado. Fica 5 ao quadrado e x ao quadrado. Tudo que está dentro do parênteses fica elevado ao quadrado, que é a potência. Sendo que para a gente não escrever dessa forma, a gente já escreve direto. 5 ao quadrado dá 25. E x elevado ao quadrado a gente já fez, né? Fica 25x ao quadrado. Aqui corresponde a esse resultado aqui, ó, 25x ao quadrado. Deu para entender? Então, aqui você resolve a operação de potência. Deixa eu ver se eu abro aqui a outra janela, viu? Estava vendo um pouco. Ah, não, mas é a minha sombra mesmo. Estava vendo um pouco escuro, mas agora sim deu para ver. E quando eu fico desse lado, fica escuro. Olha, então, tá certo, Yasmin? Ó, 5x ao quadrado corresponde a uma operação de potência. 5 vezes 5, que deu 25. Tá? E o x que está dentro do parênteses fica elevado ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, é só pôr o expoente 2 aqui no x. Então, 5x ao quadrado dentro do parênteses ficou 25x ao quadrado. O y, a gente só fez repetir. Então, se repetisse o 5x 3 vezes, seria 5x ao cubo? Isso, muito bem. Se fosse ao cubo aqui, a gente ia fazer 5x vezes 5x vezes 5x. 3 vezes, certo? Ah, tá certo. E por que fica menos? Sim, esse menos aqui é o da regra. Deixa eu mostrar aqui a você. Peraí, viu? Esse menos vem dessa regra aqui, ó. Tá na página 44. Ó, tá vendo que tem um menos aqui? Então, toda vez que você tiver dois números, você tiver um produto entre dois números sendo somado com outros dois números sendo subtraído, aí você eleva o primeiro número ao quadrado, no caso aqui foi A ao quadrado. Menos, aí esse menos vem daqui, ó, da regrinha que tá aqui do lado, dentro desse quadrado. Então, no caso, se tiver um somando e um subtraindo, aí eu subtraio, né? Tiver um somando e um subtraindo, você subtrai e eleva o primeiro e o segundo termo ao quadrado. Aí tá feito. É só isso mesmo. Certo? Pronto. Aí pode copiar ou tirar o print, que é mais rápido, né?
Se João puder tirar o print para colocar no grupo, ou se quiserem copiar também dá tempo, viu, gente? Que depois disso eu vou explicar só o último exemplo, para a gente concluir essa parte. Então, a gente já viu 3 produtos notáveis, tá certo, gente? O primeiro produto, desculpa. Isso mesmo, quadrado da soma. Pensei que o quadrado da soma de 2 termos. Um segundo produto notável foi o quadrado da diferença, que são as mesmas regras, só muda aqui, tem um sinal negativo. E o nosso terceiro produto notável se chama produto da soma pela diferença, que é esse aqui, que é o mais fácil ainda do que aqueles outros. Que a gente eleva os 2 primeiros números ao quadrado e depois faz a potência, e tem um resultado. Tá? Então, eu vou fazer mais um. Se tivesse assim, um exemplo, 5x, se tivesse assim, 5x vezes y, aí vezes 5x vezes dividido por y, botaria como? Ao invés da soma e da subtração. Se tivesse uma divisão e uma multiplicação, eu faria o quê? Certo. Deixa eu apagar aqui em cima, certo? Para eu fazer para você ver. Eu vou apagar essa data aqui, pronto. Para você ver. Ó, se tivesse, como você disse, 5x... Como você disse, Yasmin? Se tivesse 5x vezes... Vezes y. Vezes quanto? Y. Y, certo. Se tivesse 5x vezes y, aí o que mais? Vezes 5x dividido por y. Certo, vezes 5x dividido por y. Isso, muito bem. Aí o que é que ia acontecer? Esse y, a gente ia cortar com y, porque ele está sendo dividido. É como se fosse assim, 3 dividido por 3, não dá 1? Então, y dividido por y dá 1. Você poderia cancelar esses dois aqui, tá bom? E o restante, você multiplica. Esse 5x, você multiplicaria com outro 5x. Certo? Multiplica numerador com numerador. 5 vezes 5 dá 25. E x vezes x, como é um produto, gente, de potência de mesma base, a gente utiliza aquelas propriedades da potenciação que a gente viu ano passado. Repete a base, que é x, e soma os expoentes, ó. Na multiplicação, quando for letra, a gente soma os expoentes. Aqui tem 1 e tem 1, que não aparece, né? Mas quando a gente soma 1 mais 1 vai dar 2, então ficaria 25x ao quadrado. Por coincidência, ficou a mesma coisa, né? Mas pode acontecer, viu, Yasmin? Foi bom você tirar essa dúvida, porque pode acontecer. Aí, se fosse um exemplo, um fosse x e o outro fosse y. Tipo, 5x vezes y vezes 5x dividido por x. Aí certo. Eu colocaria como? Certo. Se fosse 5x, como? Vezes? 5x vezes y. Certo. Vezes y. Vezes 5x dividido por x. Sim, 5x dividido por x. Pronto, ótimo. Eu vou apagar esse aqui, tá? Eu vou apagar para ficar mais espaço aqui para a gente fazer. Pronto. Então, aqui, olha, gente. Então, esse exemplo aqui que Yasmin falou. O que pode acontecer de vir uma fração também, né? A gente está fazendo números aqui sem fração, mas se vier uma fração, você eleva tudo ao quadrado, tá? Se for o caso desse de produto da soma, tá certo? Mas aqui é tipo uma multiplicação, né, de números. Então, se for 5x vezes y vezes 5x sobre x, você pode cancelar o x com x, você só pode cancelar a quantidade de x e de y que tiverem no numerador e no denominador, tá? Então, esse x com esse x você cancela. Cancelar é a mesma coisa de estar dividindo. Um número por ele mesmo. Não pode cancelar aquele outro primeiro, não? Não, porque não tem outro embaixo para poder cancelar. Só poderia se tivesse outro. Só cancelar de pares em pares, tá certo? Deu para entender? Tá certo. Pronto. Deu.
Aí agora você multiplicaria 5 vezes 5, 25, né? Número conhecido multiplicado por conhecido, e os desconhecidos repetiria, porque não tem outro para multiplicar. Tá certo assim? Então pode acontecer de vir isso aí dentro de um desenvolvimento. Vamos fazer nosso último exemplo para vocês irem para o intervalo? Bora. Bora? Pronto. Eu vou apagar só a regra aqui, tá? Esse exemplo aqui de embaixo eu vou deixar, porque pode ser que vocês estejam copiando. Eu vou apagar só o de cima para fazer mais um exemplo, que aí vocês já ficam mais acostumados com esse terceiro caso de produto notável, tá? Então, deixa eu apagar aqui assim. Vamos fazer o nosso último exemplo. Então, deixa eu olhar aqui. O terceiro exemplo que tem aí no livro, ó, é x ao quadrado mais x. Vou colocar aqui em cima, tá, gente? X ao quadrado mais x multiplicado por. Vou levantar aqui e afastar. X ao quadrado menos x. Ó, então, veja bem, gente. Outro exemplo, né? Nosso terceiro exemplo de hoje com relação ao terceiro caso de produto notável, né? Aqui você tem um produto, um pontinho, ó, um pontinho aqui, significa o produto de dois termos, sendo que um está sendo somado e o outro está sendo subtraído. Por isso que se chama produto da soma pela diferença, tá? Aí não tem como você confundir com os outros dois casos, porque lá a gente só tinha dois termos e ela é elevado ao quadrado. Esse aqui não. Esse aqui a gente vai ter 4 termos. Professora, Oi? de acordo com o sinal que tiver entre os parentes, é para fazer, tipo, se tiver soma, eu somo. Se tiver divisão, eu divido, né? Certo? Certo. Aí aqui, ó, esse aqui é o terceiro exemplo que está no livro, tá? Eu fiz o primeiro e o segundo tá aqui embaixo, aí esse terceiro se chama produto, a mesma coisa dos outros, produto da soma, ó, a soma aqui, ó, pela diferença. Aí quando você vê esse modelo de um produto notável, você vai aplicar a regrinha. O que é que a regra diz? Vou fazer aqui, do lado. Você eleva o primeiro termo. Primeiro você identifica, ó, o primeiro termo, gente, é esse número aqui, x ao quadrado, tá? Mesmo que seja uma letra, mas a gente já sabe que é número, né? Letra representa número. O segundo termo é x, tá certo? Se você quisesse identificar aqui, era a mesma coisa. O primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é x. Então, o que é que diz a regra? Eleve o primeiro termo ao quadrado. Eleve, né? Vai ser o quadrado do primeiro termo. Mas quem é o primeiro termo, gente? X ao quadrado, tá? Olha, naqueles outros que a gente estava fazendo, só aparecia x, não tinha x ao quadrado. Já já a gente vai fazer um negocinho diferente, tá? E não é difícil. Menos, de onde vem esse menos? Da regrinha, tá? Da regrinha que eu falei aí no livro. E que eu escrevi aqui também. Menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo, gente? O segundo termo é x, tá? Então, vai ficar menos o quadrado de x. Então, o que é que a gente fez até agora? Aqui é a pergunta, tá? Aqui é o exemplo que ele deu. Aí, o terceiro exemplo do livro. E aqui é a aplicação da regra, tá certo? Do padrão matemático. Então, ele diz que a gente eleva o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X ao quadrado. Não pode esquecer esse expoente 2 aqui, que tá aqui, ó. Menos, isso aqui menos da regra, tá? O quadrado do segundo termo, que é x. O segundo termo é apenas x. Pronto. Então, na sua primeira linha, você aplica a regra. Na segunda linha, você faz o quê? Resolve as potências, tá certo? Aqui não tem nenhum número conhecido para ser elevado ao quadrado, só tem letra. Então, você repete a letra. Aí, tem uma propriedade lá da multiplicação, da potenciação, que quando você tem dois expoentes, um dentro do parênteses e outro fora, você multiplica eles. Só isso. Porque um 2 vezes 2 dá 4. Tá certo? E aqui vai ficar x elevado ao quadrado. Por que fica x elevado ao quadrado? Porque o expoente aqui é 1. Quando você multiplica 1 vezes 2, dá 2. Terminou aqui, ó.
Então, nem sempre pode vir letras, né? Essas letras representam números, e pode vir letra com números, como foi esse segundo exemplo aqui que a gente fez, né? Letra com números. Aí eu aconselho sempre colocar dentro do parênteses, tá certo? Quando vir 2 números. Aqui, apesar de vir um, eu botei dentro do parênteses, porque aí você não deixa de elevar ao quadrado o número que está dentro do parênteses. Pronto, é com isso que a gente... Isso aqui a gente conclui nosso terceiro produto notável, gente. Produto da soma pela diferença. Olhem bem, tá? Vocês vão fazer a atividade da página 43 e da página 44, tá? Porque aqui a gente já concluiu. Só que é só mais um exemplo, mas é a mesma ideia. Então, não deixem não de praticar, tá certo? Matemática é prática. Vocês vão desenvolver. Olha, o principal exercício da página 43 é o número 1, tá? Mas assim, vocês vão tentar fazer os outros também. Mas o número 1 é o que você vai aplicar a regra direta. E o exercício da página 44 é o número 7, que é referente ao que eu expliquei agora, tá? Então, é só praticar direitinho. Vocês praticam e traz dúvidas já sexta-feira. Ok, Patrícia, finalizou? Finalizei, Marconilei. Você bateu o sino. Tá certo. Viu, gente? Então, obrigada pela presença de vocês. E até professora. Tchau, tchau. Tchau, até sexta-feira, viu? Se Deus quiser. Tchau, Patrícia. A gente se vê, então, sexta-feira, né?